E aí, galera, bom dia. Vamos começando aqui a nossa última aula da semana, a aula da sexta-feira. Essa semana foi a nossa semana de avaliações, a nossa semana de provas, certo? Então hoje a gente só vai finalizar mesmo o capítulo 2, a unidade 2, tá bom? Então hoje eu vou só passar um texto, uma interpretação textual, a gente vai ler junto o texto. Caso vocês queiram também ler sozinho, sem a minha voz, você só deixa o vídeo no mudo enquanto tá passando o texto, você lê, tá bom? E liga o áudio na hora das questões, tá bom? Então vai ser um texto e 3 questões para a gente responder. E na semana que vem a gente já começa conteúdo novo, a gente já vai para a unidade 2, começar um novo assunto, beleza, galera? Então vamos lá. Bom, o texto que eu escolhi para a gente trabalhar hoje é o texto Planetas Habitados. É um conto do escritor André Carneiro, até porque esse ano a gente já estudou contos, né? Então é um dos grandes autores da ficção científica do Brasil e do mundo, né? Porque ele é conhecido não apenas no Brasil, ele é conhecido internacionalmente, o escritor André Carneiro. Então agora vamos prestar atenção à leitura do texto. Como eu expliquei, caso vocês mesmos queiram ler, então é só você deixar o vídeo no mudo e você vai lendo, tá bom? Vai pausando, vai lendo o vídeo. Então vamos prestar aqui atenção na leitura do texto. Olhe como são bonitas milhares de estrelas. E quase todas devem ser rodeadas de planetas como o nosso, habitados provavelmente. Custa-me acreditar. Os cientistas dizem que há milhões, talvez trilhões de planetas só nas galáxias mais próximas. A vida existiria como aqui. Devo ter pouca imaginação. Acho difícil visualizar planetas habitados com seres iguais a nós, vivendo como nós. Porque iguais e vivendo como nós. É pretensão injustificável deduzir que só animais semelhantes tenham desenvolvido inteligência. E os objetivos de forma arredondada vistos em nossa órbita. Muita gente as vê a olho nu. Não seriam pessoas sugestionáveis ou com defeitos na vista? Li num artigo, essas aparições são fenômenos naturais pouco estudados, ou máquinas voadoras feitas aqui mesmo, em experiências secretas. Talvez em parte, mas já há uma boa documentação e não vejo motivo de espanto em supor que outros planetas do nosso sistema sejam habitados. Mas os seres que comandam ou pilotam essas naves espaciais, por que não pousam e entram em contato? Não passa de orgulho. Não passa de orgulho gratuito pensar que habitantes de outros planetas estejam interessados em dialogar conosco. Esses engenhos talvez sejam minúsculos, comandados à distância. Estarão apenas nos estudando com seus aparelhos? E é bem possível que eles sejam tão diferentes de nós que não haja uma possibilidade de entendimento imediato. Falariam línguas impossíveis de se aprender? Quem sabe emitam ruídos ou comuniquem-se por gestos? Nossos cientistas acabariam descobrindo a chave. Ou eles, mais inteligentes, nos ajudariam a compreendê-la. Aquela estrela brilhante não é um planeta? É, ali há condições para a vida, talvez primitiva e diversa da nossa,
pois sua temperatura é extremamente alta. Escrevem muitas histórias sobre aquele planeta. Costumam inventar seus habitantes como sendo monstros destruidores, interessados em conquistar a galáxia. Histórias e hipóteses. Quem sabe eles têm mesmo 2 antenas na cabeça. Um olho atrás, outro na frente, 4 braços e 6 patas. Seria engraçado se fosse assim. Por quê? Pior, se tivessem 2 braços, um par de olhos em cima do nariz. Seu conceito de beleza é muito exclusivista. Gente normal, como nós, poderia se entender com monstros pavorosos? Fique tranquilo, é provável que eles só existam nas histórias. E descobriram que lá a atmosfera é oxigênio puro. De mais a mais. O terceiro planeta possui só 1/3 da matéria sólida. O resto é uma substância líquida onde a vida é improvável. Esta conversa me abala os nervos. Imaginar monstros pernaltas com 2 olhos na frente. Toque aqui a antena. Adeus. Não pense mais no assunto. E saia com cuidado para não incomodar as crianças. 6 patas fazem muito barulho. Bom, pessoal, então esse aí é o texto, né, que a gente acabou de ler, que é intitulado Planetas Habitados, do André Carneiro, que está no livro Histórias de Ficção Científica, tá bom? Foi publicado em 2005, na seção Para Gostar de Ler, lá na página 38 do livro, beleza? Ok, então vamos lá. Vamos passando aqui. Sobre esse autor, né? Sobre o André Carneiro. Então vamos lá, ele nasceu em Atibaia, em 9 de maio de 1922. Ele é um poeta, romancista, contista, cineasta e artista plástico. Na literatura, ramo ao qual mais se dedicou, tem obras publicadas na Espanha, na Argentina, França, Suíça, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Itália, Bulgária, Suécia, Rússia, Japão e Estados Unidos. Por isso que eu falei, né, que ele era conhecido no Brasil e no mundo. Membro de sociedades artísticas e científicas, né? Aí tem o nome da associação, né, que ele integra. E ele foi escolhido Personalidade do Ano de 2007 pelos editores do Anuário Brasileiro de Literatura Fantástica. Bom, terminando aí a leitura do texto, nós temos aqui algumas questões para responder. Vocês copiam a pergunta e respondem aí no caderno de vocês, certo? A primeira questão diz o seguinte, ó. Nos contos de ficção científica, o ponto de vista é, na maioria das vezes, humano. No conto Planetas Habitados, existe uma diferença nesse sentido? Há uma diferença nesse sentido? Então é a primeira pergunta da questão 1. E em seguida você também responde. Qual é a diferença e quem são os personagens da história? Então, se for o caso, você volta no texto, faz a leitura novamente com calma, para você poder responder. Eu acredito que essas linhas que eu deixei aí, 1, 2, 3, 4, acredito que 5 linhas sejam suficientes para responder. Então aí vocês pausam o vídeo, copiam a questão, respondem e em seguida dão play de novo para
ir para a próxima questão, para a questão de número 2. Questão de número 2. Devido à natureza fantasiosa dos enredos de ficção científica, há sempre por parte do autor uma preocupação em reforçar alguns elementos que confiram verossimilhança ao que é narrado, ou seja, o autor quer nos convencer de que aquilo que está sendo relatado poderia acontecer. No conto que você acabou de ler, como você explicaria a verossimilhança? Pessoal, verossimilhança já diz, né? A semelhança que existe entre a ficção e a realidade. Ou seja, o que acontece lá no texto que poderia acontecer de verdade. Né? O que poderia acontecer de fato. O que se acontecesse, né, seria possível. Que está lá no texto, mas que a qualquer momento, né, poderia a gente ligar a televisão, o computador e receber uma notícia. Então vamos lá, vocês agora vão ler novamente o texto, vão pesquisar essa informação, qual é essa verossimilhança que existe entre o texto e a realidade. Então pausem o vídeo para copiar a questão 2 e responder. A questão 3 diz assim, ó, a natureza de ficção científica se caracteriza pelo apoio em informações provenientes da ciência e da tecnologia. Ela vislumbra a possibilidade de extensão de recursos tecnológicos atuais. É por isso que, geralmente, uma história de ficção científica se passa no futuro. Cite 3 temas que podemos considerar principais no universo da ficção científica. Então, vocês já devem ter lido livros, assistido filmes, séries de ficção científica. Então, citem aí 3 temas que são bem comuns aí no universo das ficções científicas. Então, novamente, dá uma pausa para você poder copiar e responder essa questão no seu caderno. Bom, galera, então é isso. A gente vai finalizando mais uma semana de aulas. Essa semana foi uma semana de provas. Essa última aula foi só para a gente poder finalizar aí essa unidade 2 com um exercício de compreensão e interpretação de texto. E a semana que vem, sim, a gente começa um novo conteúdo, né, a partir da unidade 3. Então, a partir da semana que vem, nós vamos entrar na unidade 3 do livro de língua portuguesa. Esse exercício vocês copiam, respondem no caderno as 3 questões, certo? E enviem pelo Google Sala de Aula. Já os TDs que vocês responderam, que é a prova, vocês têm que entregar na escola, pedir para os pais de vocês entregarem na escola. Então é isso, galera. Vamos encerrando a nossa aula por aqui. Um bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.